nós começamos a perceber que elas têm alguns trejeitos. O que nós, pais, mães, o que nós começamos a fazer? Dá uma bola para esse menino. Se comporta. Se o menino pega uma boneca, eu digo, olha, boneca não é coisa de menino. Mas isso é uma construção social. Por quê? Porque boneca era o único brinquedo que deveria ser obrigatório em toda a escola, desde o maternal. Por quê? Por que nós, homens, temos tanta dificuldade em exercer a nossa paternidade? Porque nós não exercitamos isso desde pequenos. E as meninas, elas exercitam com as bonecas, elas dão banho, elas trocam, elas dão uma madeira e tudo mais. Isso é um exercício. Então, quando nós, rapazes, nos casamos, nós temos dificuldades em trocar uma fralda, em embalar uma criança, em segurar, Geralmente tem, eu não vou segurar porque eu vou derrubar. Porque nós não fomos acostumados. Nós não tivemos esse exercício, o exercício da paternidade. Tanto é que a gente diz assim, cuidar de criança é coisa para mãe. Mas isso é criação social. Não é uma coisa que nós naturalizamos porque nós vamos sempre naturalizando o que é mais fácil. Mas esse exercício da paternidade começa lá com os brinquedos. Então, nós achamos que toda criança que brinca de boneca na sua infância vai ser homossexual. E é um equívoco. Eu vou contar uma história verdadeira. Eu nunca brinquei de boneca. Sempre brinquei de futebol. Sou professor de educação física porque eu jogava futebol. Sempre brinquei de carrinho, sempre gostei de bater muito nos meus colegas de escola, sempre fui o cara na escola e namorei, fui noivo e tudo mais, e descobri, depois de um tempo, que tinha uma coisa que eu não conseguia mudar no meu pensamento, que era o meu desejo afetivo e sexual. Eu jogava bola, mas eu sentia às vezes, necessidade de estar mais próximo dos meninos. Era a minha orientação sexual falando. 22 meninos no campo? 22 meninos no campo, e eu ali. Então, claro, o desejo afetivo e sexual vai aparecendo. Só que eu era extremamente religioso. Então eu dizia, isso é pecado, isso eu não posso vivenciar, isso eu não vou vivenciar. E foi assim até os 17 anos. Quando eu fiz 17 anos, estou contando essa história real, que é para a gente ter a dimensão. Quando eu fiz 17 anos, sabe para onde eu fui? Eu saí de Londrina, no Paraná, e fui para Peixoto de Azevedo. Alguém já ouviu falar? Era uma cidade de garimpo. E eu pensava comigo, eu vou para uma cidade de garimpo porque lá só tem homem. E eu vou aprender a ser macho. Lá eu não vou viver a minha orientação sexual. E eu fui para Peixoto de Azevedo. Eu tinha terminado o magistério e fui dar aula em Peixoto de Azevedo. E foi justamente num espaço muito masculino que eu comecei a vivenciar a minha orientação sexual. Olha lá, eu comecei a vivenciar a minha orientação sexual. Isso é um exemplo claro. E, por outro lado, eu vivi numa família heterossexual, muito heterossexual, que eu tinha todos os valores passados para que eu fosse um pai de família e tudo mais. Então, quando a gente fala em orientação do desejo afetivo e sexual, nós não estamos falando de uma construção fictícia, nós estamos falando de algo que já vem em nós. Acontece que, muito criança, nós não sabemos distinguir o que é isso.
Nós não temos condições ainda para distinguir o que é aquele sentimento. E nós vamos crescendo e isso vai nos trazendo inquietações.